Há dias em que a gente acorda e não consegue evitar os pensamentos negativos. Eles não saem da cabeça e a sensação é de que nada vai dar certo naquele dia. E o pior é que parece mesmo que pensamentos negativos acabam atraindo coisas negativas. Por que isso acontece? É o tema da nossa conversa de hoje com o psiquiatra e homeopata Aloísio Andrade. Boa tarde, doutor Aloísio. Boa tarde. Esses pensamentos negativos realmente atrapalham tudo na vida da gente naquele dia? São do mal mesmo, né? São do mal. É isso que Arthur falou, né? De levantar já como dizia antigamente, com o ovo virado, com a avó atrás do toco, né? Pode acontecer realmente a gente já levantar mal com pensamentos estranhos sem saber direito por quê. Isso pode ser influenciado, Arthur, pelos sonhos. Às vezes a gente não lembra o que sonhou, mas pode ter tido sonhos tipo pesadelo que possam prejudicar o nosso humor de manhã. Mas é um desafio, Isabela, que todo ser humano enfrenta. São os pensamentos indesejáveis, os pensamentos que a gente chama de inadequados. Eles podem ser inadequados por causa do tema deles. Um exemplo é o medo da morte, né? Aquela pessoa que está numa situação agradável, prazerosa, e de repente vem aquele pensamento, eu vou morrer um dia. Ou pode ser pela repetição, tá certo, Arthur? Aquela coisa de um volume sequencial de repetição do pensamento. Isso também é muito prejudicial. E esses pensamentos negativos, eles podem gerar reações, consequências realmente negativas? É um tipo de magnetismo, né, que a gente sabe, Arthur, que o ser humano ele tem uma capacidade de atrair um determinado tipo de coisa, melhor ou pior. Os pensamentos negativos mais comuns são os pensamentos de pessimismo, uma pessoa que acha que não vai dar certo, que a coisa não vai atingir o objetivo dela. Então, esse é o mais frequente. Mas nós temos pensamentos também muito comumente que acometem o ser humano, pensamentos relativos à questão das doenças, da sexualidade, questões relativas ao processo que tem a ver com a mágoa, com o rancor, com o desejo de vingança, né? E às vezes até uma música que fica na cabeça da gente e que nos atormenta, porque a música é até boa, mas você não está querendo lembrar dela e ela insiste em estar presente. Isso é um pensamento negativo, ficar com aquela música o tempo todo na cabeça o dia inteiro, isso atrapalha nossos atos? Atrapalha o nosso equilíbrio e atrapalhando o nosso equilíbrio psíquico e emocional, Isabela, pode nos levar a ter atitudes inadequadas no funcionamento cotidiano. Então, lembrando aos amigos da Globo que é fundamental que a gente consiga, então, preencher a mente com outro tipo de pensamento, outro tipo de atividade. Então, a questão de rezar, né, a oração, a pessoa quando está com um pensamento muito ruim, ela repetir a oração que ela conhece, dentro do credo que ela tem, da crença que ela tem. A yoga, a meditação, que também nos ajudam a concentrar. A leitura, Arthur, fundamental. Lembrar os amigos da Globo que é fundamental quando a gente está com um pensamento inadequado, que a gente tente ocupar com música, com leitura ou com atividades manuais, que seria a questão da tecelagem, da jardinagem. Você fazer alguma coisa com as mãos para distrair, para não ficar só pensando. Tem muitas perguntas aqui dos telespectadores sobre isso, né? O que fazer para tentar evitar. Mas eu vou fazer uma da Vânia, que ela quer saber se a força de pessoas negativas influencia na gente. Quer dizer, quem está por perto é influenciado por alguém que tem um pensamento negativo? Olha, Isabela, todo mundo influencia, todo mundo, varia a quantidade. Quanto mais estruturada está a pessoa, quanto mais estruturada a pessoa é, mais incólume e mais protegida ela fica, né? Nós temos que ter um escudo protetor que faz com que algumas coisas do mundo externo nos afetam, outras não, e a partir do momento que a gente está com esse escudo protetor melhor, as influências negativas influenciam menos. E a gente pode até estar diante de uma pessoa negativa, pessimista, e a gente não se contamina por isso. Mas que o risco é real, é. Agora, tem uma pergunta aqui do Fabiano. Pensamentos obsessivos que invadem a mente da gente a todo instante sobre morte e cemitérios. Isso é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo? É, o transtorno obsessivo compulsivo ou o distúrbio obsessivo compulsivo envolve um pensamento desagradável, um pensamento inadequado, repetido e que a pessoa se escraviza, ela se torna escrava desse pensamento. Então, toda vez que há um transtorno obsessivo compulsivo, a gente entende aí do ponto de vista do raciocínio da medicina antroposófica da homeopatia que precisamos de fortalecer o órgão pulmão da pessoa. Lembrando aos amigos da Globo que os órgãos nossos, o estômago, o intestino, o pâncreas, todos eles de alguma maneira influenciam o pensamento. O pensamento é o resultado final da eletricidade, da química e da parte psíquica e emocional. É um conjunto que tem um resultado final, então. Às vezes esses pensamentos negativos certamente são necessários, né? Para o funcionamento, para a performance humana. Não sei, acho que não. Espero que não, né? O pensamento negativo ele pode ser visto sim como um desafio. É um desafio, né? Nós temos que treinar esses desafios. Eu pergunto assim, faz parte do crescimento, do amadurecimento da pessoa? Ou não?
Não, eu acho que faz parte, vamos dizer assim, da fragilidade nossa, né? Porque assim, a manifestação dos pensamentos negativos nada mais é do que a manifestação da nossa fragilidade. Então eu não vou dizer que eles sejam nem desejáveis nem necessários, mas porém acontece. São inevitáveis. São né? inevitáveis. Então, dentro do raciocínio de que a dor e o sofrimento doem de acordo com o sentidor da dor e com a causa, mas na causa a gente não pode atuar, mas sobre nós mesmos, melhorando a estrutura, que nós temos estimulado aí aos amigos a fazer o esforço pessoal para que quando a vida exigir o seu esforço, você já está treinado. Ok, professor, muito obrigado. Bons pensamentos para todos. Para nós todos.